Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora nesta casa e permaneça em cada coração que chegou até esta oração. Neste momento da noite, quando o dia começa a se apagar e o silêncio toma conta da casa, nós nos colocamos na presença de Deus. Talvez você esteja cansado. Talvez tenha passado o dia inteiro tentando ser forte, resolvendo problemas, escondendo preocupações e dizendo para todos que estava tudo bem. Mas agora você não precisa fingir. O Senhor conhece o que aconteceu hoje. Ele conhece aquela preocupação que você não contou para ninguém. Conhece a conta que você não sabe como pagar, a situação da família que tira sua paz, o diagnóstico que trouxe medo, a saudade que apertou o peito e até aquela pergunta que voltou quando você ficou sozinho. Meu Deus, será que amanhã vai ser melhor? Respire devagar. Imagine, dentro do seu coração, uma pequena luz permanecendo acesa no meio da noite. É essa imagem que vai nos acompanhar nesta oração. A luz de Deus que não se apaga quando tudo ao redor parece escuro. Hoje não vamos dormir carregando tudo sozinhos. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que promessa tão bonita para esta noite. Se você chegou aqui procurando paz, escreva nos comentários, com fé: Senhor, fica comigo nesta noite, e agora permaneça comigo mais um pouco. Porque talvez aquilo que está tirando sua paz hoje seja exatamente aquilo que Deus quer colocar nas mãos dele. Talvez esta noite você esteja deitado, mas o seu coração ainda esteja acordado. O corpo pede descanso, mas a mente continua trabalhando. Você fecha os olhos e aquela preocupação volta. Pensa nos filhos. Pensa no marido, na esposa, nos pais. Pensa no dinheiro que precisa chegar, na dívida que ainda não conseguiu resolver, naquele problema no trabalho que ficou para amanhã. E quanto mais você tenta esquecer, mais a preocupação parece crescer. Meu irmão, minha irmã, não carregue sozinho aquilo que Deus está pedindo para você entregar. Talvez ninguém tenha percebido as lágrimas que você segurou hoje. Talvez você tenha entrado no banheiro apenas para chorar alguns minutos e depois voltou para a família, fingindo que estava tudo bem. Talvez tenha olhado para o celular, esperando uma notícia que não chegou. E existe uma dor ainda mais silenciosa: sentir que ninguém realmente entende o que está acontecendo dentro de você, mas Deus entende. Aquela pequena luz que imaginamos no início desta oração continua acesa. E talvez seja exatamente assim que sua fé esteja agora, pequena, cansada, quase escondida, mas ainda está acesa. E uma fé pequena, colocada nas mãos de Deus, pode sustentar uma alma inteira. Senhor Jesus, nesta noite nós te entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Entregamos o medo do amanhã, a ansiedade pelo que ainda não aconteceu e as feridas que o dia deixou. Visita, Senhor, aquele coração que está cansado. Entra onde ninguém consegue entrar. Toca aquela lembrança que ainda dói. Acalma aquela mente que não consegue parar. Abraça aquele filho que está preocupado com a família. Fortalece aquela mãe que já não sabe de onde tirar forças. Consola aquele homem que sorriu durante todo o dia, mas por dentro estava quebrado. E se hoje a pessoa que está ouvindo esta oração só consegue dizer uma frase, que seja esta: Jesus, eu confio em Ti. Repita lentamente dentro do seu coração: Jesus, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, mesmo sem enxergar a saída, mesmo antes da resposta, porque a noite pode ser escura, mas a presença de Deus continua sendo luz. E daqui a pouco nós vamos colocar diante do Senhor não apenas nossas preocupações, mas também nossa família, nossa saúde, nosso trabalho e tudo aquilo que desejamos ver restaurado. Por enquanto, apenas descanse um pouco nesta certeza: você não precisa resolver o amanhã nesta noite. Deus já está lá. Agora, meu irmão, minha irmã, permaneça um pouco mais na presença do Senhor. Não tenha pressa. A noite ainda está diante de nós
E talvez Deus queira tocar justamente naquele lugar do seu coração que você tentou esconder durante todo este dia. Há momentos em que a gente não precisa de uma explicação. Precisa apenas saber que não está sozinho. E é aqui que eu quero recordar com você uma passagem tão simples e tão profunda do Evangelho. Certa vez, os discípulos estavam no mar, durante a noite. O vento ficou forte, as ondas começaram a crescer e eles sentiram medo. Enquanto isso, Jesus estava com eles. O Senhor se levantou e repreendeu o vento e o mar, e veio uma grande calmaria. Veja isso com o coração. Jesus não prometeu que os discípulos jamais enfrentariam tempestades. Ele mostrou que nenhuma tempestade seria maior do que a presença dele. Talvez hoje exista uma tempestade dentro de você. Pode ser uma preocupação com a saúde, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma situação dentro da sua casa, pode ser uma decisão que você não sabe como tomar. Ou talvez seja simplesmente aquele cansaço profundo de quem já lutou demais. Mas escute isto com fé. A tempestade não significa que Jesus foi embora. Ele continua no barco, e talvez você ainda não veja o mar se acalmar, mas pode começar a sentir algo diferente dentro de você. Uma paz pequena, uma esperança silenciosa, uma certeza que não depende das circunstâncias. Senhor Jesus, entra agora nas nossas tempestades. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver desânimo, reacende a esperança. Onde houver confusão, derrama sabedoria. Onde houver lágrimas escondidas, coloca o teu consolo. E, Senhor, quando a nossa fé estiver fraca demais para falar, recebe também o nosso silêncio. Recebe aquele suspiro profundo antes de dormir. Recebe aquela lágrima que cai sem palavras. Recebe o coração que simplesmente diz: Senhor, eu não consigo mais. Tu sabes, tu compreendes e tu permaneces. Por isso, nesta noite, não queremos alimentar o medo, queremos alimentar a esperança. Porque se Jesus está no barco, ainda existe caminho. E se a luz continua acesa, a escuridão não venceu. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos nos aproximar ainda mais de Jesus. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Respire lentamente. Não precisa dizer muitas coisas. Apenas permaneça aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia que terminou. Obrigado pela vida. Obrigado pelo alimento que chegou à nossa mesa. Obrigado pelas pessoas que estiveram conosco. Obrigado também pelas pequenas coisas que quase não percebemos. Uma porta que se abriu, uma conversa que trouxe alívio, uma força que apareceu quando pensávamos que não conseguiríamos continuar. Pai amado, nós te entregamos este dia inteiro. Entregamos aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. Entregamos as palavras que dissemos e que gostaríamos de ter calado. Entregamos as decisões certas e também os nossos erros. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa quando deixamos a preocupação ocupar o lugar da confiança. Perdoa quando respondemos com dureza. Perdoa quando julgamos alguém sem conhecer sua luta. Perdoa quando esquecemos de agradecer e permitimos que o medo falasse mais alto que a nossa fé. Lava o nosso coração com a tua misericórdia. E agora, Senhor, toca aquilo que ainda dói. Há pessoas ouvindo esta oração que estão emocionalmente cansadas, pessoas que carregam uma tristeza que ninguém percebe, pessoas que estão tentando permanecer firmes por causa da família, mesmo quando por dentro sentem vontade de desistir. Jesus, aproxima-te delas, coloca a tua mão sobre cada coração ferido, que a ansiedade diminua, que a angústia encontre descanso, que a culpa seja substituída pela misericórdia, que a solidão seja visitada pela tua presença, e que aquele pensamento insistente dizendo, não vai dar certo, seja silenciado pela certeza de que o Senhor continua cuidando. Talvez a situação não tenha mudado ainda, mas, Senhor, muda primeiro o nosso interior, acende novamente a luz da esperança, como uma pequena chama que permanece viva durante a madrugada,
Guarda em nós a certeza de que o amanhã ainda pertence a Ti. E se hoje alguém chegou ao limite das próprias forças, recebe essa pessoa agora, Senhor. Não permitas que ela durma acreditando que está abandonada, porque Tu estás aqui. E quando a Tua presença chega, até um coração cansado encontra um lugar para repousar. Senhor Jesus, nesta noite eu quero colocar diante de Ti cada família que está unida a esta oração. Tu conheces cada casa. Conheces o que acontece atrás de cada porta fechada. Conheces as famílias que hoje estão em paz e também aquelas que estão vivendo conflitos, distâncias, palavras não ditas e feridas antigas. Visita cada lar, Senhor, que a Tua presença seja como uma luz acesa durante a noite, uma luz que anuncia: aqui existe esperança. Protege os filhos, guarda os pais, sustenta os avós, aproxima os que estão distantes, toca os relacionamentos que estão fragilizados e ensina-nos novamente a perdoar. Senhor, lembramos também daqueles que estão enfermos, aquele que recebeu um resultado preocupante, aquele que aguarda um exame, aquele que está enfrentando um tratamento difícil, aquele que sente dores todos os dias e tenta escondê-las para não preocupar a família. Jesus, visita cada leito, derrama consolo, força e, conforme a Tua vontade, concede também a graça da cura. Agora colocamos diante de Ti o trabalho e a vida financeira. Tu sabes como existem pessoas que chegaram ao fim do mês sem saber como pagar tudo, pessoas procurando emprego, pessoas preocupadas com uma dívida, pessoas que trabalham muito e ainda assim não conseguem respirar tranquilas. Senhor, abre caminhos honestos, concede sabedoria para administrar, coragem para recomeçar e portas que estejam de acordo com a Tua vontade. Não permitas que a preocupação financeira roube a nossa dignidade, nossa esperança ou nossa fé. E guarda-nos, Senhor, de toda decisão tomada pelo desespero. Que a Tua luz nos conduza. Se houver uma porta que precisa ser fechada, dá-nos discernimento. Se houver uma porta que precisa ser aberta, prepara o caminho. E enquanto esperamos, ensina-nos a confiar. Porque nem toda resposta chega imediatamente. Às vezes, primeiro chega a paz. E talvez seja exatamente essa paz que alguém precisa receber nesta noite. Senhor, permanece nesta casa, permanece nesta família, permanece neste coração. Que ninguém atravesse esta madrugada acreditando que está sozinho. Que a Tua luz permaneça acesa, mesmo quando nossos olhos se fecharem, mesmo quando o silêncio tomar conta do quarto, mesmo quando não soubermos o que acontecerá amanhã. Tu continuarás cuidando de nós. Agora, meu irmão, minha irmã, chegamos a um momento muito especial desta oração. Se o seu coração permitir, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente e imagine novamente aquela pequena luz no meio da noite. Ela não precisa ser grande, ela só precisa permanecer acesa. Senhor Jesus, nós colocamos esta noite debaixo da Tua proteção. Guarda esta casa, guarda cada quarto, guarda cada pessoa que está aqui. Guarda aqueles que estão viajando, aqueles que trabalham durante a madrugada, aqueles que estão sozinhos e aqueles que neste momento enfrentam uma batalha que ninguém conhece. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos daquilo que não conseguimos enxergar. Livra nossa mente dos pensamentos que nos atormentam. Livra nosso coração da desesperança. Livra nossa família de tudo aquilo que tenta destruir a união, a paz e o amor. E agora, com fé, eu quero proclamar junto com você. Em nome de Jesus eu declaro que esta noite pertence ao Senhor. Em nome de Jesus eu declaro paz sobre esta casa. Declaro força para quem está cansado. Declaro consolo para quem chorou. Declaro esperança para quem já não consegue enxergar uma saída. Declaro proteção sobre os filhos, sobre os pais e sobre todos aqueles que amamos. Declaro que nenhuma palavra de medo terá mais autoridade do que a palavra de Deus. Que toda angústia encontre descanso.
Que todo coração ferido receba cura. Que caminhos sejam abertos no tempo de Deus. Que portas certas se apresentem. Que aquilo que hoje parece impossível seja colocado diante daquele para quem nada é impossível. Senhor, nós não estamos dizendo que sabemos como o amanhã será. Estamos dizendo que sabemos quem estará conosco quando o amanhã chegar. E isso é suficiente, porque a nossa segurança não está naquilo que conseguimos controlar, está em Ti. Agora, Senhor, depois desta declaração, nós diminuímos a voz, ficamos em silêncio diante de Ti, porque há momentos em que não precisamos pedir mais nada, precisamos apenas permanecer. Permanece conosco, Jesus. Fica aqui, fica nesta casa, fica neste quarto, fica neste coração, e enquanto a noite avança, deixa que a Tua paz ocupe o espaço que antes era ocupado pelo medo. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas, Deus viu sua luta, e aquela pequena luz ainda está acesa, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Jesus continua presente. Agora, meu irmão, minha irmã, não precisamos mais correr. Deixe o coração descansar. Tudo aquilo que você não conseguiu resolver hoje pode ser colocado nas mãos de Deus. O que ficou para amanhã, ficará para amanhã. Esta noite pertence ao Senhor. Talvez você ainda tenha perguntas. Talvez exista uma situação que continua sem resposta, mas você pode dormir sem carregar sozinho aquilo que não consegue controlar. Jesus está aqui. E quando você fechar os olhos, lembre-se daquela pequena luz que nos acompanhou durante esta oração. Ela representa a presença de Deus. Uma luz tranquila, silenciosa, que não precisa fazer barulho para vencer a escuridão. Senhor Jesus, recebe a nossa noite, recebe a nossa família, recebe nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas preocupações e tudo aquilo que guardamos em silêncio. Nós te entregamos o amanhã e pedimos, conduz nossos passos. Agora, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe querida, acompanha esta família durante a noite. Leva cada pedido ao coração de Jesus e cobre-nos com teu maternal cuidado. E agora, antes de terminar, quero que você guarde uma certeza. Você não precisa dormir com medo do amanhã. Deus está cuidando de você. Que o Senhor abençoe seu corpo, sua mente, sua casa e sua família. Que Ele renove suas forças enquanto você dorme. Que a paz de Cristo repouse sobre seu coração. E se esta oração trouxe um pouco de paz para você, compartilhe-a com alguém que talvez esteja precisando exatamente disso hoje. Talvez uma pessoa esteja deitada sozinha, com o coração apertado, esperando apenas uma palavra para conseguir descansar. Que você seja essa ponte, que esta oração chegue onde suas mãos não conseguem chegar. Agora descanse, respire, confie, a luz de Deus continua acesa. Boa noite, que Jesus permaneça com você, hoje, durante esta noite e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora em sua casa, alcance o seu coração e permaneça com você durante toda esta noite. Antes de qualquer coisa, eu peço ao Senhor que abençoe a sua família, proteja a sua mente, fortaleça o seu corpo cansado e derrame sua presença sobre cada cômodo do seu lar. Que os anjos de Deus guardem as portas desta casa e que todo medo, toda inquietação e toda angústia sejam substituídos pela paz do céu. Talvez este tenha sido um dia difícil.
Talvez você tenha passado horas lutando contra preocupações, resolvendo problemas, tentando ser forte para todos ao seu redor. E agora, quando a noite chegou e tudo ficou mais silencioso, o peso dentro do seu coração parece ter ficado ainda maior. Talvez ninguém saiba o quanto você sofreu hoje. Talvez você tenha escondido lágrimas, guardado preocupações e sorrido para as pessoas, mesmo estando profundamente cansado por dentro. Mas quero que você escute algo muito importante. Esta noite não é um acaso. Deus preparou este momento para você. Ele conhece cada detalhe da sua história. Ele viu o seu esforço. Ele ouviu as orações que você fez em silêncio. Ele conhece os medos que você não teve coragem de contar a ninguém. E nesta noite, o Senhor deseja lhe dar algo precioso, consolo para a sua alma, esperança para o seu coração e a certeza de que a vitória ainda está sendo preparada. Antes de continuarmos, escreva nos comentários, como um ato de fé: Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Faça isso com confiança. Porque talvez alguém leia essas palavras e encontre força para continuar. Respire profundamente agora. Acalme o seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinho nesta noite, porque Deus está aqui. E talvez, enquanto você permanece nesta oração, o Senhor já esteja começando a fazer algo novo dentro de você. Permaneça até o final. Esta pode ser a noite em que sua alma encontrará descanso e seu coração voltará a ter esperança. Talvez agora, enquanto a noite se torna mais silenciosa, os pensamentos estejam ficando mais altos dentro da sua mente. Talvez você tenha se deitado, mas o coração ainda não conseguiu descansar. Porque existem dores que aparecem justamente quando tudo ao redor fica em silêncio. Talvez você esteja preocupado com as contas que precisam ser pagas. Talvez esteja esperando o resultado de um exame médico. Talvez seu coração esteja sofrendo por alguém da sua família, por um filho distante, por um casamento ferido ou por uma pessoa que parece ter mudado completamente. E o mais difícil é que muitas vezes você tenta ser forte. Você diz que está tudo bem, você sorri, você continua cuidando de todos. Mas quando fica sozinho, sente vontade de chorar. Talvez você tenha chorado escondido no banheiro hoje. Talvez tenha olhado para o celular esperando uma mensagem que nunca chegou. Talvez tenha aberto sua conta bancária e sentido medo do amanhã. Ou talvez a sua maior luta seja essa sensação de cansaço profundo, como se sua alma estivesse exausta. Meu irmão, minha irmã, se isso está acontecendo com você, saiba que Deus conhece cada uma dessas dores. Ele viu as lágrimas que ninguém viu. Ele ouviu os suspiros que ninguém percebeu. Ele sabe exatamente o que está pesando sobre o seu coração nesta noite. E talvez você esteja se perguntando: até quando vou suportar tudo isso? Será que Deus realmente está me ouvindo? A resposta é sim. Nenhuma oração feita com sinceridade se perde. Nenhuma lágrima passa despercebida diante do Senhor. Mesmo quando tudo parece escuro, Deus continua presente. Mesmo quando você não sente sua presença, Ele continua segurando sua mão. E talvez esta noite seja diferente. Talvez esta seja a noite em que você começará a perceber que ainda existe esperança. Porque existe uma promessa maravilhosa na palavra de Deus para aqueles que estão cansados e com o coração ferido. E é sobre essa promessa que vamos meditar agora. A palavra de Deus nos diz, em Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que promessa maravilhosa para esta noite. Observe que a Bíblia não diz que Deus está distante dos que sofrem. Ela não diz que o Senhor se aproxima apenas dos fortes, dos perfeitos ou daqueles que nunca choram. Pelo contrário, ela diz que Deus está perto dos que têm o coração ferido, perto daqueles que estão cansados, perto daqueles que já não sabem mais o que fazer. Talvez neste momento você se sinta exatamente assim, com o coração quebrado, com a alma cansada,
com perguntas sem respostas. Mas esta palavra é para você. Deus está mais perto do que você imagina. Ele está aí, dentro desse quarto. Está ao seu lado enquanto você escuta esta oração. Está vendo suas lágrimas silenciosas. Está recolhendo cada dor que você carregou ao longo deste dia. Há algum tempo, uma mulher chamada Helena, de 58 anos, de Belo Horizonte, trabalhava como costureira e enfrentava uma profunda tristeza depois de perder o marido. Ela contou que todas as noites chorava em silêncio, sem conseguir dormir. Sentia-se completamente sozinha, mas um dia começou a dedicar alguns minutos da noite para conversar com Deus antes de dormir. As circunstâncias não mudaram imediatamente, mas seu coração começou a mudar. A paz voltou lentamente. A esperança renasceu e ela percebeu algo precioso. Deus nunca a havia abandonado. Talvez seja isso que o Senhor deseja lhe mostrar hoje. Você pode não entender tudo agora. Talvez a resposta que espera ainda não tenha chegado, mas Deus continua trabalhando. Ele continua cuidando de você. Ele continua escrevendo uma história que seus olhos ainda não conseguem ver. Lembre-se disso. Sua dor não é o fim da sua história. Seu sofrimento não é uma prova de abandono. Muitas vezes, é justamente nas noites mais difíceis que Deus realiza as obras mais profundas em nossa alma. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Por isso, não desista agora, porque o Senhor ainda tem consolo, vitória e esperança reservados para você nesta noite. Agora, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a fazer algo muito simples, mas profundamente espiritual. Respire lentamente. Inspire profundamente e solte o ar devagar. Mais uma vez. Deixe seus ombros relaxarem. Coloque a mão sobre o seu coração. Se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Não tenha medo de entregar ao Senhor tudo aquilo que você está carregando. Você não precisa esconder nada de Deus. Você pode apresentar a Ele suas preocupações, sua tristeza, suas perguntas e até mesmo o seu cansaço. Neste momento, imagine Jesus sentado ao seu lado. Imagine seu olhar cheio de misericórdia, um olhar que não condena, um olhar que compreende, um olhar que conhece cada batalha secreta que existe dentro de você. E agora, juntos, vamos começar esta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por me permitir chegar ao final deste dia. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela vida. Obrigado pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passaram despercebidas. Obrigado porque, mesmo nos momentos difíceis, Tu permaneceste comigo. Pai amado, eu Te entrego tudo o que vivi hoje. As alegrias e também as decepções. As palavras que ouvi. As preocupações que entraram em meu coração, as pessoas que encontrei, tudo pertence a Ti. Se em algum momento deste dia eu falhei, pequei, duvidei ou me afastei da Tua vontade, peço humildemente o Teu perdão. Purifica meu coração, renova minha mente, lava minha alma com a Tua misericórdia infinita. Senhor, eu também Te entrego minhas preocupações, entrego as contas que não sei como pagar. Entrego os exames médicos que me causam medo. Entrego minha família, meus filhos, meu casamento e todas as situações que estão além das minhas forças. Há coisas que eu não consigo resolver sozinho. Há portas que eu não consigo abrir. Há feridas que eu não consigo curar. Por isso, nesta noite, eu coloco tudo em Tuas mãos. Porque Tu és o Deus que consola os cansados, fortalece os abatidos e renova a esperança daqueles que confiam em Ti. E enquanto esta oração continua, permita que o seu coração permaneça aberto, porque o Senhor ainda deseja derramar paz sobre a sua vida nesta noite. Pai amado, neste momento eu Te peço que entres profundamente em cada área da nossa vida. Visita, Senhor, as emoções feridas daqueles que estão rezando comigo agora. Toca aquele coração que foi decepcionado. Abraça quem está sofrendo em silêncio. Consola quem perdeu alguém querido e ainda sente um vazio impossível de explicar. Há pessoas aqui que sorriem durante o dia,
mas choram quando a noite chega. Há pessoas que estão cansadas de parecer fortes. Pessoas que já não sabem mais como continuar. Por isso, Senhor, derrama o teu consolo. Que a tua presença seja mais forte do que a tristeza. Que a tua luz seja maior do que todo medo. Eu também te apresento cada família. Abençoa os casamentos feridos. Protege os filhos que estão distantes. Visita aqueles que estão enfrentando conflitos dentro de casa. Que a paz de Cristo reine em cada lar. Senhor, eu te entrego também o trabalho e a vida financeira de cada pessoa. Tu conheces aqueles que estão desempregados. Conheces quem trabalha muito e ainda assim não consegue suprir todas as necessidades. Conheces aqueles que olham para as contas e sentem angústia. Abre portas, Senhor. Concede sabedoria, direção e novas oportunidades. Que nunca falte o pão sobre a mesa daqueles que confiam em Ti. E agora, Pai, eu peço proteção espiritual. Guarda esta casa durante a noite. Afasta todo medo, toda angústia, toda opressão e toda inquietação. Envia os Teus santos anjos para acamparem ao redor desta família. Que nenhum mal tenha poder sobre aqueles que pertencem a Ti. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro, uma noite em que a mente se acalma, uma noite em que a alma encontra abrigo, uma noite em que o coração finalmente consegue repousar em Teus braços, porque somente em Ti encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. E agora, com fé, levante o seu coração diante de Deus. Talvez você esteja cansado, talvez ainda existam perguntas sem respostas. Mas este é o momento de declarar que a última palavra pertence ao Senhor. Por isso, diga em seu coração: em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus entrará na minha casa nesta noite. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade, todo medo e toda angústia perderão sua força. Eu declaro cura para as feridas da alma. Declaro consolo para quem está chorando. Declaro esperança para quem pensou em desistir. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre minha família. Que o Senhor guarde meus filhos, meu casamento, meus pais e todas as pessoas que amo. Declaro que nenhuma obra do mal prevalecerá. Declaro que Deus abrirá caminhos onde eu não consigo enxergar saída. Declaro que milagres estão sendo preparados, mesmo que meus olhos ainda não possam vê-los. Declaro que o Senhor renovará minhas forças para enfrentar um novo dia, porque o Deus que cuidou de mim ontem continuará cuidando de mim amanhã. E agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta este momento de silêncio. Você não está sozinho. Deus ouviu cada lágrima que caiu dos seus olhos. Ele conhece os pensamentos que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Ele conhece o peso que você carrega no coração. E nesta noite, o Senhor deseja apenas que você descanse. Deixe que Ele carregue aquilo que está pesado demais para você. Descanse na certeza de que Deus continua trabalhando, mesmo enquanto você dorme. Talvez você não veja imediatamente a resposta, mas o Senhor está agindo. Ele não se esqueceu de você. Ele nunca abandonou você e jamais abandonará. Permita-se repousar nos braços do Pai, porque esta noite não termina em medo, ela termina em esperança. Agora, juntos, com o coração mais sereno, rezemos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E também confiemos nossa vida à intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe amorosa, cubra esta casa com o seu manto de proteção.
console os corações aflitos, acalme as mentes cansadas, interceda por aqueles que choraram em silêncio nesta noite. Que nenhum medo permaneça dentro deste lar, que nenhuma angústia roube o descanso desta família. E agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrar esta oração, lembre-se de algo muito importante. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece suas lutas. E enquanto você dorme, o Senhor continua trabalhando em seu favor. Talvez o milagre que você espera esteja mais próximo do que imagina. Talvez a resposta pela qual você tanto rezou já esteja sendo preparada pelo céu. Por isso, descanse. Entregue suas preocupações ao Senhor. Permita que sua alma repouse na presença de Deus. Que esta noite seja abençoada. Que seus sonhos sejam guardados pelo Senhor. Que sua casa permaneça protegida. Que a paz de Cristo envolva cada pessoa da sua família. E que amanhã você desperte com um coração renovado, cheio de consolo, esperança e confiança. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de paz nesta noite. Talvez uma simples partilha seja a resposta da oração de alguém que está chorando em silêncio neste momento. Que o Senhor o abençoe, o guarde e lhe conceda um descanso profundo e restaurador. Durma em paz. Deus permanece com você.